Essa é Lúcia. Lúcia é do interior e recebeu uma proposta para trabalhar como babá na capital. Lúcia se encantou, teria até carteira de trabalho assinada. Mas essa história tem outro lado. Lúcia foi submetida a trabalho escravo e, sem salário, não podia voltar para sua cidade. Lúcia foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Esse é Jean. Ele recebeu a proposta dos sonhos para treinar futebol em um clube da capital. Jean se encantou e seus pais deram todo o apoio, mas essa história tem outro lado. Os agenciadores ficaram com os documentos de Jean e o submeteram a trabalho escravo. Nada de estudo e pouco treino. Jean foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Imagine sair para pescar e não levar a isca, nem a vara. Imaginou? E se quem te convidou não disponibilizou sequer um barquinho? Parece óbvia a necessidade de planejamento para realizar determinadas atividades, não é mesmo? Mas no meio ambiente do trabalho, nem sempre a organização das atividades laborais é priorizada. Também costuma ser negligenciada a sistematização das medidas de proteção da saúde e da integridade dos trabalhadores, como a criação de comissão interna de prevenção de acidentes e a atuação do serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. A consequência disso? A ocorrência de milhões de acidentes de trabalho nos últimos 6 anos e mais de 17 mil vidas perdidas, prejuízos para os dois lados e também para a sociedade. A campanha Abril Verde foi criada para desnaturalizar essas tragédias e destacar a importância da prevenção das doenças e acidentes do trabalho. Alguns deles são fatais. É o caso daqueles em redes elétricas que costumam levar a óbito, ou em silos, os armazéns agrícolas, onde costumam ocorrer mortes por asfixia. Na maioria dos casos, o trabalhador é engolido ao caminhar sobre grãos sem cordas de segurança. Muitas tragédias poderiam ser evitadas com medidas simples. Um exemplo foi o acidente do trabalho que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo. A morte de jovens atletas, por exemplo, não ocorreria se o clube tivesse investido em prevenção. Outro exemplo são os escalpelamentos de trabalhadores em embarcações, que também podem ser evitadas apenas com a cobertura dos motores dos barcos. A simples instalação de grade em frigoríficos para escoar o sangue de animais também pode reduzir a ocorrência de quedas e, portanto, de ferimentos e lesões. Somente com o envolvimento de todos e com o investimento em prevenção é que se pode criar uma cultura de saúde e segurança no ambiente do trabalho. Faça a sua parte. Cenas que chocaram. Em 2019, o Brasil assistiu ao maior acidente de trabalho já registrado na história do país. O rompimento das barragens da Vale fez muitas vítimas fatais. A maioria funcionários da mineradora ou de empresas terceirizadas. A mesma repercussão não ocorre com outros tantos acidentes de trabalho, mas os números são estarrecedores. Nos últimos 7 anos, quase 5 milhões foram registrados no país. Isso sem contar aqueles que não vão para as estatísticas. Estima-se que a cada acidente registrado, 7 não são notificados. Tragédias cotidianas que geram sofrimento e perdas, mas que muitas vezes são invisíveis.
Foi escolhido o mês de abril, principalmente porque o dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e o dia 28 de abril é o Dia Mundial e o Dia Nacional em memória às vítimas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Quando o ambiente de trabalho não é seguro, todos saem perdendo. De um lado, trabalhadores sofrem com lesões, doenças e até a perda da vida. Do outro lado, os empregadores amargam prejuízos financeiros com indenizações e dias de afastamento. E a sociedade também acaba pagando a conta da falta de prevenção. Na verdade, os números são de fato bem maiores, porque existe a chamada subnotificação, que são aqueles acidentes que não são registrados pelas empresas. Às vezes acidentes pequenos ou até mesmo porque as empresas não querem reconhecer que acontecem acidentes, não adotam as medidas de proteção adequadas, mas quando acontece um acidente querem negar que aquele acidente tenha ocorrido no ambiente de trabalho ou por conta das condições de trabalho. E foi justamente para dar visibilidade a esse problema que foi criada a campanha Abril Verde. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com outras instituições, mobiliza a sociedade para evitar essas tragédias. A campanha Abril Verde reúne inúmeras ações. Prédios iluminados, palestras e mostras artísticas expõem a necessidade de conscientização sobre as medidas de proteção individual e coletiva. Já o MPT em quadrinhos trata do tema de forma lúdica, uma homenagem aos heróis de verdade que se empenham para construir um país melhor. No Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, também é possível acompanhar em tempo real os dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e pesquisar usando diferentes parâmetros. Um olhar cuidadoso que custa muito pouco diante dos benefícios que pode oferecer. A gente devia ter trazido o carrinho de feira. Essas sacolas estão bem pesadas. Oi, tio. Vem comigo. Deixa que eu levo pra vocês. Qual o seu nome, rapazinho? Meu nome é Lucas, tia. Mas isso aqui tá muito pesado pra você. Sabe o que é? Às vezes eu fico meio quebrado, mas eu dou conta. Pois você não devia estar fazendo isso. Onde tá seu pai? Ele tá ali, ó. É que ele já trabalhou a semana inteira. E eu também. E eu tenho que arranjar uns trocados pra ajudar em casa. Tá acontecendo alguma coisa, filho? Pai, eles estão dizendo que eu não devia estar trabalhando. Mas eu mesmo comecei a trabalhar logo cedo. Tudo bem que eu larguei a escola, mas o Lucas continua estudando direitinho. Muita gente acha bonito ver crianças trabalhando, mas não é. Esse cansaço prejudica a criança nas atividades dela, como estudar, ir à escola ou se divertir com os amigos. Ele não pode trabalhar, e isso é um direito garantido pela Constituição Federal. E agora? O que eu faço com o menino? E essa é a história do Lucas, Dr. Tadashi. Era muito peso. Nem o João estava aguentando direito as sacolas. Você está certa em não ter deixado o menino levar as sacolas, Larissa. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança e pode causar danos irreparáveis à saúde no presente e no futuro, acarretando má formação física, por exemplo. É assim que o trabalho infantil impede que as crianças tenham um futuro melhor. Realmente, a tarefa de erradicar o trabalho infantil não é fácil, mas nós estamos aqui para isso. Afinal, toda criança é nossa criança. Exatamente, doutor. Desde que eu comecei a estagiar aqui, aprendi muita coisa sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho. Bom saber que podemos ajudar em um caso desses. Muitas vezes, o trabalho infantil está ligado a surras, humilhações e exploração sexual. Por causa desses tipos de violências, as crianças podem sofrer acidentes e adoecer. No trabalho, elas correm 3 vezes mais risco que um adulto. Pois é, Larissa. E o MPT atua exigindo a implementação de políticas públicas, cobrando das empresas a contratação de aprendizes e promovendo campanhas para educar a sociedade e desconstruir os mitos que envolvem o trabalho infantil. Também é importante sempre acionar a rede de proteção e tomar atitudes como a sua, de não aceitar esse tipo de trabalho e denunciar o Ministério Público do Trabalho. Obrigada pelas dicas, doutor. Vou compartilhar com os meus vizinhos e amigos. Agora sim, bem melhor com o carrinho. Muito melhor. Já faz um bom tempo que eu não vejo o Lucas por aqui. Acontece que todos se envolveram com a questão.
MPT, Conselho Tutelar, Prefeitura. E aí surgiram mais oportunidades para as crianças como o Lucas. Ou seja, muita coisa mudou. Agora ele estuda, brinca, é criança em tempo integral. Os direitos dele estão sendo respeitados. Agora essa escola fica aberta aos fins de semana. Assim as crianças podem praticar várias atividades e ficar longe do trabalho infantil. Vai, Lucas! Tá jogando futebol demais esse garoto.